Olá, sétimo ano. Hoje o nosso vídeo será apenas de correção de atividade. Então, preparem o material de vocês, peguem o livro de atividade e abram na página 15. Na página 15 nós temos essa questão que vocês estão vendo aí. Essa questão 18 pede para observar, vocês vão observar as imagens e responder as questões. Então, a primeira imagem, nós temos aí a imagem de um tornado. Na segunda, a imagem da poluição de fábricas. Então, são impactos ambientais. A gente vai explicar o que é o impacto ambiental e quais são os dois tipos em que ele pode ser classificado, dando mais dois exemplos que sejam diferentes desses daí. Então, vejam aí. Impactos ambientais são um conjunto de ações no ambiente em que acarretam consequências para os seres vivos. Então, são esses impactos ambientais. Aí, eles podem ser causados por fenômenos naturais, como os vulcões e terremotos. Então, os fenômenos naturais, vulcões e terremotos, essa primeira imagem é um fenômeno natural. E pode ser provocado pela ação humana, como na segunda imagem. Nós vamos citar mais dois exemplos diferentes: o desmatamento e as queimadas. A questão 19, sobre os fenômenos naturais que provocam impactos ambientais, assinale V para verdadeiro e F para falso. Letra A. Vulcões são aberturas na crosta terrestre que geralmente surgem em regiões limite entre as placas tectônicas. Pode se localizar na superfície terrestre ou no fundo dos mares e dos oceanos. Verdadeiro, né? Na letra B, a lava que sai dos vulcões se esfria, solidifica e forma aglomerados de rochas, que quando se decompõem formam solos férteis. Isso mesmo. Os abalos sísmicos ocorrem quando choque entre as placas tectônicas, gerando tremores no solo. Verdadeiro. Os tsunamis são ondas gigantescas provocadas por terremotos no fundo dos oceanos. Também verdadeiro. E a letra E, único falso. Epicentro é o ponto onde os terremotos ocorrem e hipocentro é o local na superfície da crosta terrestre em que o terremoto é sentido com maior intensidade. Na 20, questão 20, nós temos aí esse texto, vamos ler e responder a letra A. Por que a terra treme no Brasil? Em 8 de outubro de 2010, a terra tremeu como jamais se havia visto em Mara Rosa, cidade com 10 moradores no norte de Goiás. Passava um pouco de 5 da tarde daquela sexta-feira e as pessoas se preparavam para o fim de semana, quando o chão balançou tão intensamente a ponto de se tornar difícil ficar em pé. Árvores chocalharam, paredes trincaram e telhas despencaram das casas. Menos de um minuto mais tarde, os reflexos desse terremoto de magnitude 5, um dos mais fortes registrados no país nos últimos 30 anos, haviam percorrido 250 quilômetros e alcançado Brasília, onde alguns prédios chegaram a ser desocupados. Em 6 meses, outros 800 sismos menos intensos ocorreram ali e ajudaram a determinar a causa direta do dessossego da terra naquela região. Bem abaixo da Mara Rosa, a uns 3 km de profundidade, há uma extensa rachadura na crosta terrestre, a camada mais rígida e externa do planeta. E ao longo dessa fratura, que se estende por 5 km, as rochas haviam se deslocado, fazendo a terra tremer. Na letra A. O Brasil se encontra no centro de uma placa tectônica. Desse modo, os terremotos não são fenômenos comuns do nosso país. Como o texto explica, o fato de terem ocorrido terremotos na região da Mara Rosa, em Goiás. Então, se o Brasil não está localizado em regiões de risco em terremoto, então por que isso aconteceu? Então, anotem aí. A nossa região, a uns 3 quilômetros de profundidade, identificou-se uma rachadura. Então, lá no texto fala, né? Foi identificada uma rachadura
na crosta terrestre e ao longo dela. As rochas se deslocaram, causando esse terremoto. Então, o motivo pelo qual houve terremoto no Brasil tão intenso foi a rachadura. A letra B. De acordo com o texto, o terremoto em Goiás teve seu epicentro em Brasília ou em Mara Rosa. Justifique a sua resposta. Então, vocês vão colocar aí. O epicentro foi na cidade de Mara Rosa. E o terremoto, ele foi sentido em regiões próximas, como a Brasília. Finalizando, nós temos aí na página 17 a questão 21. Ao lado dos itens abaixo, identifique como a letra N os fenômenos naturais que geram impactos ambientais. Com a letra H, as atividades humanas que geram impactos ambientais. E com C, as consequências desses impactos. Então, vejam. Nós temos os terremotos. Terremotos, ela é um fenômeno natural, por isso N. Modificação da paisagem. Então, na modificação da paisagem, nós iremos marcar C. Vejam que são consequências do impacto, entendeu? O C. Então, modificação de paisagem é consequência de algum impacto provocado pelo homem. Desmatamento é uma ação, é um fenômeno provocado pelo homem. Movimentação de placas tectônicas, natural. Lixo poluindo rios e lagos, o homem, né? O homem que provoca esse fenômeno. Aí nós temos a extinção de seres vivos, então é uma causa, uma consequência. Então, se o homem, ele desmata as florestas, os animais vão perder seu habitat. E perdendo o habitat, muitos poderão morrer, né? Por falta de abrigo, de alimentação. Além disso, a caça predatória também é um fenômeno causado que provoca a extinção de seres humanos, por isso a letra C. Erupções vulcânicas é um fenômeno natural. Os terremotos e tsunamis também é um fenômeno natural. A mineração é um fenômeno provocado pelo homem. A alteração dos habitats, aí nós temos aí a alteração do habitat, como eu falei anteriormente, ela é uma consequência, né? Uma consequência de um fenômeno causado pelo homem, no caso do desmatamento. O tráfico de animais e plantas é uma ação, um fenômeno. Já as mudanças climáticas é uma consequência. E falar em mudanças climáticas, a cada ano em que se passa, nós percebemos o clima muito mais quente. E consequência disso, esses fenômenos naturais, eles estarão acontecendo com mais frequência, com mais intensidade, provocando mais problemas ambientais. E isso é como, por exemplo, se o homem está agredindo o meio ambiente. Então, agride a natureza ela responde com esses fenômenos que estão sendo mais intensos e mais frequentes. Graças, infelizmente, dessa ação prejudicadora do homem. Na questão 22, vamos ler o texto. As tiriricas encontram-se entre as plantas daninhas mais combatidas em todo o mundo, pois são consideradas pragas em pastos e agriculturas. No Brasil, a espécie de maior destaque é a Cyperus rotundus, tiririca brava, que é o nome popular, tida como mais importante planta invasora do mundo. É uma hipótese aceita que antes de Cristo, que a Cyperus rotundus foi a introduzida no Brasil desde o início da colonização europeia, nos vasos trazidos da Índia com outras espécies. Atualmente encontra-se disseminada por todo o território brasileiro e seu alastramento continua. Sobre o que se trata esse texto acima, nós temos aí a resposta sobre a introdução no Brasil de espécie exótica conhecida como tiririca brava, uma planta invasora. Então, foi vindo de outro lugar, por isso que ela é considerada uma espécie exótica, porque ela não é própria, ela não é nativa do local.
E então ela é considerada invasora, ela acaba prejudicando a agricultura. Por que a tiririca brava é considerada uma espécie invasora? Então, porque ela desenvolve bem nas condições ambientais brasileiras, nas quais ela se reproduz e se dispersa, pois tem alta capacidade de competição com outras espécies nativas cultivadas. Por isso que ela é considerada uma espécie invasora, ela compete com outras nativas. Então, as plantas, a vegetação que é própria da localidade acaba perdendo seu espaço pela erva daninha. Então, é isso. Por hoje nós temos apenas essa correção. Nas próximas aulas nós teremos o início e iremos introduzir o segundo capítulo e fiquem atentos às atividades. Não deixem de postar essas atividades porque é a frequência de vocês. Se vocês não postam atividade, vocês estarão levando falta. Só que nessa semana vocês não vão precisar postar. Vocês vão responder a atividade, a trilha do positivo on, ok?